Quando a fé se torna algoz ao invés de sua protetora. Quando uma instituição que tem a obrigação de proteger passa a ser suspeita de encobrir criminosos. Quando 20 anos se passam e os culpados estão na TV, nos cultos e bem de vida. Você está em casos policiais e outros crimes. Um menino de 14 anos, fervoroso em sua fé. Um pai amoroso que deixou seu filho frequentar uma igreja por acreditar que nela seu filho estaria protegido. E um crime hediondo que não somente abalou o Brasil, mas que até hoje não foi devidamente julgado. Veremos o caso Lucas Terra. O caso Lucas Terra diz respeito a Lucas Vargas Terra, um menino que foi assassinado aos 14 anos em Salvador, no dia 21 de março de 2001. O caso ganhou repercussão nacional e internacional. Sua foto apareceu pela primeira vez no jornal Correio, em maio de 2001. Foi apresentado no Linha Direta na Rede Globo em 30 de novembro de 2006. Foi listado em 2019 pelo Correio como um dos crimes que marcaram os últimos 40 anos na Bahia. Lucas Terra teria sofrido agressões sexuais e sido queimado vivo, supostamente pelo pastor Silvio Roberto Galiza, um bispo, um obreiro e um segurança da sede da Igreja Universal em Salvador. Até o momento, apenas o pastor Galiza foi condenado pela justiça. Após ser condenada por danos morais, a Igreja Universal pagou R$2 milhões à família de Lucas Terra. O caso ainda está em aberto. O júri popular do caso passou a ser adiado em março de 2020, devido à pandemia de Covid-19. Na noite em que desapareceu, em 21 de março de 2001, o garoto ligou de um telefone público para seu pai, Carlos Terra, informando que estava com o pastor Silvio Roberto Galiza e, devido ao horário, ia dormir na Igreja Universal do Reino de Deus, no bairro do Rio Vermelho. Durante as buscas, o pastor Galiza contou versões contraditórias sobre a última vez que viu Lucas. Segundo o promotor do caso, Davi Galo, o pastor se encontrava próximo ao telefone a que Lucas ligou e as buscas foram desfocadas por informações falsas. Em 23 de março de 2001, foi encontrado um corpo dentro de um caixote queimado em um terreno baldio na Avenida Vasco da Gama. O corpo foi posto em espera ao longo de 43 dias no Instituto Médico Legal, aguardando o exame de DNA. Foi apontado que o corpo seria o de Lucas Terra, devido a uma mecha de cabelo e partes da roupa que ficaram intactas, o que dias depois foi confirmado pelo laudo pericial da polícia. O laudo médico revelou que houve uma tentativa de asfixiá-lo e que depois ele foi carbonizado a tal ponto que impossibilitou determinar a causa da morte e se houve abuso sexual ou não. Este detalhe levou ao promotor crer que certamente houve ato de violência sexual. Os peritos criminais encontraram no corpo restos de tecido semelhantes ao encontrado na Igreja do Rio Vermelho, ligando o crime à Galiza e à Igreja Universal. Lucas foi sepultado no cemitério Bosque da Paz. O crime ocorreu dias antes do dia em que Lucas e seu pai imigrariam para a Itália, onde já vivia sua mãe, Marion Terra. Segundo testemunhas,
O garoto era um membro muito participativo dentro da igreja e Galiza ficou obcecado por Lucas em pouco tempo, demonstrando uma atitude dominadora sobre ele. O pastor se incomodava quando Lucas ficava próximo às meninas e sempre o convidava para dormir na igreja com outros garotos, o que era desconhecido por seu pai, Carlos Terra. Os superiores do pastor transferiram Galiza para outra instituição após descobrirem que ele dormiu na mesma cama com Lucas na igreja, enquanto os outros garotos dormiam em um cômodo separado. Porém, após a transferência, Galiza continuou a visitar a Universal que Lucas frequentava. O pastor já havia sido expulso de uma outra comunidade religiosa, o que lhe valeu ser apelidado de o secretário do diabo pelos moradores do bairro. As testemunhas que depuseram contra Galiza foram ameaçadas por outros membros da igreja. A testemunha, que era a namorada de Lucas, de 17 anos, disse que foi perseguida, humilhada e expulsa. O mesmo foi relatado por outra testemunha. Abre aspas. Fui ameaçado e mesmo frequentando a igreja há 20 anos, disseram que era para eu calar a boca. O regime é militar. Eles dizem que a gente tem que falar tudo em nome do Senhor, até mentir. Isso porque ouviu o pastor contradizendo-se quanto ao local que ele disse que tinha deixado Lucas. Fecha aspas. Afirmou a testemunha. A equipe de reportagem do Jornal Tarde também foi ameaçada e perseguida por ordem do bispo João Leite, que acionou seus seguranças, impedindo que outros membros da igreja fossem entrevistados pelos jornalistas. Carlos Terra também foi ameaçado, o que o levou a pedir ajuda ao Ministério Público. O publicitário amigo de Carlos Terra, Tony Costa, foi inscrito no programa de proteção a testemunhas em 2003. Ao dar seu depoimento em julho de 2002, o pastor Fernando ficou detido sob observação do juiz, após se contradizer várias vezes. Em outubro de 2001, o inquérito foi concluído e Silvio Galiza passou a ser acusado pela morte de Lucas, mas sua prisão não foi decretada, o que só aconteceu após o pai, Carlos Terra, acampar na porta do Ministério Público de Salvador. Os pais de Lucas recorreram a ONGs de defesa dos direitos humanos e ao Ministério da Justiça. Carlos Terra foi entregar uma carta ao escritório da ONU nas Organizações Unidas na Suíça, onde questionava a demora do julgamento e de onde vinham os recursos financeiros de Silvio Galiza para ser defendido por um dos advogados mais caros do Brasil, sendo que Galiza morava em uma periferia. Esses protestos culminaram com a marcação do primeiro julgamento, em junho de 2004. Silvio Galiza foi condenado em 9 de junho de 2004 a 23 anos e 5 meses de prisão, que após recurso foram reduzidos para 18 anos e depois para 15. As principais provas para a condenação foram 5 testemunhas contra ele. O tribunal do júri considerou o crime como homicídio triplamente qualificado e aceitou a tese da acusação que apontou que Galiza cometeu abuso sexual, matou e queimou o corpo da vítima. A promotora Cleusa Boida disse que, abre aspas, para mim aquilo não era um caso terminado, porque eu fiquei sempre com aquela sensação que tinha mais gente envolvida naquilo. Mas como saber se o próprio pastor negava a autoria dele e jamais iria dizer que alguém participou? Fecha aspas. O promotor Davi Galo disse que Galiza é o autor do crime, mas que seria impossível ele ter feito aquilo sozinho. Em outubro de 2007, o Superior Tribunal de Justiça, mantendo a decisão da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Bahia, de 14 de março, determinou que a Igreja Universal do Reino de Deus indenizasse a família de Lucas com R$ 1 milhão por danos morais.
Consta na decisão que, abre aspas, o vínculo de Galiza e a Universal está caracterizado pela subordinação, poder diretivo escalonado, remuneração, atos constitutivos, entre outros, como será demonstrado, a ocorrência desse hediondo crime só foi possível devido a uma postura desleixada da instituição religiosa em questão. De fato, atribui-se tal negligência à referida igreja não só pela má escolha de seus membros pregadores, o pastor auxiliar Silvio Roberto Santos Galiza, como também pelo fato de sobre ele não ter sido exercida uma vigilância satisfatória. Fecha aspas. A decisão foi contestada pela defesa da Igreja Universal do Reino de Deus, alegando que o pastor não estava em horário de trabalho durante o crime. Porém, o Superior Tribunal de Justiça da Bahia manteve a decisão em favor da promotoria, que alegou que o pastor pediu que Lucas ficasse mais tempo na igreja e, em dezembro de 2008, com juros e correção monetária, a multa foi estimada em R$ 2 milhões, valor que foi pago pela Igreja Universal do Reino de Deus. Em entrevista à agência pública em janeiro de 2020, o jornalista Gilberto Nascimento, que pesquisou outras atividades criminosas ligadas à Igreja Universal do Reino de Deus, comentou o comportamento da igreja frente aos crimes. Abre aspas. Nesses casos, a igreja praticamente não se manifestou. No caso do Lucas Terra, entrevistei o pai e a mãe, o promotor. Falei com jornalistas lá da Bahia que acompanharam bastante o caso. Falei com advogados e li sobre tudo que saiu. Li o livro do pai do menino, li todas as reportagens e eu só vi em um momento a fala da igreja de que aquilo seria uma ação individual da pessoa que cometeu o crime. Isso no caso daquele primeiro pastor que foi condenado, o Silvio Galiza. Nos demais casos, eu não lembro de ter visto de tudo que eu fui ler. Eu não vi manifestações da igreja sobre esses casos e certamente eles vão dizer que não tem nada a ver com isso. Vão dizer que o João Monteiro de Castro, vereador, obreiro da Universal e laranja na compra da TV Rio, que foi executado ao ter o carro alvejado por 20 tiros de fuzil, também no Rio de Janeiro, em 2004, e o Valdir Abraão, outro político e laranja da Record, segundo o livro, e que também morreu de forma misteriosa com ferimento na cabeça em 2009, não eram mais da igreja. No caso do Valdecir Paiva de Jesus, pastor da Universal e recém-eleito na época deputado estadual pelo PSL, assassinado em 2003 no Rio de Janeiro, também não houve manifestações por parte da igreja. O ex-assessor de Valdecir acusou o bispo Rodrigues de envolvimento no caso, e o bispo Rodrigues acusou o suplente do deputado. São casos que não foram esclarecidos. Fecha aspas. Ao ser entrevistado pelo Linha Direta em 2006, Galiza estava acompanhado de 7 advogados e apresentou uma nova versão do crime, como nas outras ocasiões, sempre alegando sua inocência, mas desta vez acusando outros 3 membros da igreja, o bispo Fernando Aparecido da Silva, o pastor Joel Miranda Macedo e o segurança dos dois, Luiz Cláudio. Segundo ele, Lucas teria morrido por contar a ele que viu Joel Miranda e Fernando Aparecido em um ato sexual. A declaração foi aceita pela promotoria. O advogado da defesa disse que a denúncia contra seus clientes seria uma estratégia de Galiza, após Aparecido e Miranda o afastarem quando ficou constatado que o mesmo, o Galiza, estaria levando garotos para dormir na mesma cama que ele na igreja do Rio Vermelho, em Salvador. Em outra entrevista,
Galiza disse que recebeu ameaças de um advogado da Igreja Universal do Reino de Deus e foi subornado para omitir fatos do crime. Depois da denúncia, foi aberto em fevereiro de 2008 um processo contra Fernando Aparecido da Silva, que ficou preso após ter passado um tempo foragido, e Joel Miranda Macedo, que continuou foragido. Querem nos calar. Contamos com a sua ajuda para que isso não ocorra. Crimes não podem ser esquecidos e criminosos não podem ficar impunes. Divulguem os vídeos. Só assim não seremos intimidados. Equipe Sine Qua Non. 18 meses após o início do processo, eles receberam um habeas corpus concedido pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda Macedo foram inocentados em novembro de 2013 pela juíza Geusi Almeida, que alegou falta de provas. Após a família de Lucas recorrer da decisão, em setembro de 2015, o recurso de apelação foi julgado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, com os desembargadores decidindo por unanimidade que Joel Miranda Macedo e Fernando Aparecido da Silva fossem a júri popular. Após a defesa dos dois acusados recorrer, a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia foi anulada em novembro de 2018 pelo ministro Ricardo Lewandowski, do STF. Fazendo parte da ação da acusação, o Ministério Público da Bahia disse que a Procuradoria-Geral da República iria recorrer da decisão. Carlos Terra fez campanha pedindo julgamento pelo júri popular até sua morte em fevereiro de 2019. Em sessão virtual, Lewandowski votou contra novamente em março de 2019 e a ministra Carmen Lúcia pediu vista, impedindo que os pastores fossem a júri popular naquele momento. Em último recurso, o STF decidiu em setembro de 2019 que os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus irão a júri popular. O que esse crime motivou? Em uma cruzada para ver presos os 3 acusados pela morte do filho, um pai atravessa as fronteiras do país em busca de justiça, em viagens que incluem até um apelo à Organização das Nações Unidas na Suíça. A Via Crucis já contabiliza quase 2 décadas e cerca de 120 mil quilômetros mundo afora, o que é equivalente a 3 voltas no planeta. É o que conta Carlos Terra no recém-lançado Lucas Terra, Traído pela Obediência, livro no qual narra em detalhes sua luta para esclarecer o crime brutal do qual o filho Lucas Vargas Terra foi vítima em 21 de março de 2001, aos 14 anos de idade. Vamos analisar esse crime. Se você gosta da proposta do nosso canal, quer receber um conteúdo exclusivo feito para apoiadores, escolha na descrição do vídeo a sua opção de se tornar nosso mecenas. Casos policiais e outros crimes com Luiz César Rangel. Em casos como esses, culpamos a morosidade da justiça, como também aclamamos por punição, reclamamos e nos indignamos sobre a impunidade e esquecemos do ocorrido até surgir um novo crime que choque igual ou mais do que o que aconteceu. Mas a grande pergunta que deveríamos fazer nunca fazemos. Uma pergunta muito simples: quem paga? Não quem paga pelo crime, não a família com indenização, que nunca terá seu sofrimento aplacado, mas sim quem paga os advogados. De onde vem o dinheiro que patrocina
o jurídico dessas pessoas. De onde vem o dinheiro que paga os honorários dos advogados mais caros do país, que conseguem atentar para brechas legais que a maior parte dos profissionais da área sequer sabem que existem? No caso da Igreja Universal do Reino de Deus, quem pagou por tudo isso? Quem pagou o valor da indenização de R$ 2 milhões? Quem ainda paga pelos salários de todos os envolvidos nesse crime, que continuam dando cultos na igreja, e um deles ainda apresenta um programa de TV na TV Record que pertence à Igreja Universal do Reino de Deus? Quem? Da mesma forma pergunto, quem pagou pelos bilhões desviados pelo padre Robson, Igreja Católica? Quem pagou pelo império do médium João de Deus, o Espiritismo? Pior do que sabermos quem financiou tudo isso, é sabermos que ainda é financiado, se não pelos mesmos pagantes, por novos, pois não bastando instituições religiosas ainda possuem o benefício da isenção de impostos. Saiba que quem não levanta esse questionamento e continua com os braços erguidos, dando doações, é tão cúmplice do que aconteceu a Lucas Terra, é tão cúmplice também aos desvios do padre Robson e aos abusos de João de Deus, quanto aos seus atos criminosos. A cegueira do que se chama fé contribui para que psicopatas em potencial cometam crimes e sejam protegidos pelo poder financeiro dado a eles através de seus fiéis. Deus não pediu templos, impérios e muito menos emissoras de TV, rádio e jornais, independente do tipo de culto religioso, seja católico, evangélico ou espírita. Tivemos recentemente o crime bárbaro de Henri Borel, e até hoje me pergunto, por que a nossa ministra da Família e da Mulher, uma pessoa de Deus, a ministra Damares Alves, até hoje sequer, mesmo que pelo Twitter, que é a instituição oficial de mídia do Estado brasileiro, postou uma única palavra de apoio ao pai da vítima. Peço a você que está me assistindo que se pergunte isso, e se tiver resposta, por favor, coloca aqui nos comentários. Mas antes que me responda, tenho somente uma coisa a dizer sobre o que penso em relação a isso. Uma instituição religiosa que mantém em seu seio criminosos e dão assistência jurídica aos mesmos não possui em seus templos fiéis. Possui em seus templos hipócritas, cúmplices, que não lavam o seu dinheiro em fogueiras santas, mas sim sujam as suas mãos de sangue. Meu nome é Luiz César Rangel. Você está em Casos Policiais e Outros Crimes. E eu te encontro no próximo crime.